Quero os convidar a se colocar em pé para darmos início ao culto desta noite cantando o hino 261. Fé é a vitória. Jesus, Senhor, cristãos, ó despertar, da noite já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos lhes sair a combater, a nossa fé vitória é ao mundo irá vencer. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Sobre a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é que a todos traz a paz. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Assim como estamos, vamos curvar as nossas frontes em reverência ao nosso Deus e vamos elevar a nossa voz ao seu trono de graça. Santo, eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua casa, como filhos Teus, Senhor, para levar louvores ao Teu nome. Que o Senhor possa aceitar, Senhor, o nosso culto de adoração a Ti. Pois o Senhor é o nosso Deus, Criador, mantenedor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja em nosso meio, que o Santo Espírito possa abrir a nossa mente e abrir o nosso coração, para que a mensagem dessa noite, Senhor, encontre morada e que nós possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Fica conosco, Pai amado, nós te suplicamos em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então, neste momento, nós, para a honra e glória do nosso Deus, nós teremos uma mensagem musical.
Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Amém. É bom, né, você ter família ali que canta, né? O Renato, a Jaime e... Você não canta também não, Betina? Canta também? Então logo você vai estar aí, né?
A Betina, ela está retornando aí. Eu fico feliz, tá, Betina, de ver você aqui, né? Toda a família, né? É muito gostoso isso, irmãos, né? Que Deus seja louvado com a presença de cada um dos irmãos. Irmãos, eu estou feliz porque às vezes, quando vocês não me veem aqui, eu estou pregando em algum lugar. Eu estou em algum lugar, em algum grupinho aí, eu não gosto de falar, porque senão, o irmão, né? Aonde ele vai, eu até às vezes eu até brinco, né? Quando as pessoas me chamam para pregar no sábado, eu até falo, olha, eu prefiro no domingo, que no domingo eu posso sair mais tranquilo, né? Mas nós tivemos esse final de semana lá em Palmital, fazendo uma programação lá o dia todo, ontem. E foi muito gostoso, muito bom. Eu não sei se aqui choveu, mas lá choveu bastante, viu? No JA, ontem à tarde, caiu um toró de água, a terra vermelha. No quintal onde a gente estava, tinha vários pés de laranja, e eu catei um pouco de laranja lima, né, para trazer. Para mim entrar dentro da casa, eu tive que lavar com escova o sapato, né? Mas é bom você encontrar irmãos lá fervorosos, animados, né? Também aí se preparando para a volta de Jesus. E eu conheci lá um pastor angolano bem de cor, né? Casado com uma brasileira, uma loira. E que casal fantástico, aqueles dois. Sabe, muito querido, aquele casal, aquela família. Ele hospedou na casa dele, lá nós estávamos umas 20 pessoas, e ele hospedou todos nós na casa dele, né? Pastor Mário e a esposa, como é que é o nome daquela mulher que foi candidata a presidenta do Brasil? Helena lá? Heloísa Helena, é isso? Heloísa Helena. Mário e Heloísa Helena, né? E aqui nós estamos, queridos, né? E como disse o hino que nós cantamos, né? Fala de fé. E eu queria, irmãos, há um hino. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, eu quero que você, se você tem a sua oferta, trazer nesse momento aqui no altar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Jesus te agradece.
Eu quero, para não ficar só em minhas palavras no cântico, eu quero ler um verso. Salmo 101 é fantástico, é muito lindo, eu gosto, porque ele nos ajuda ele é muito bom, é uma repreensão a gente. Mas eu quero aqui destacar o verso 6 que diz assim, ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Né? Deus procura homens fiéis. Se você pudesse montar uma cidade, montar uma vila, uma empresa, uma sociedade, você procuraria pessoas fiéis, pessoas dignas de confiança. E diz a Bíblia que os olhos do Senhor procurarão por toda a terra os fiéis. Ele fala coisas aqui que pega no pé da gente, né? Mas eu queria ficar neste verso somente. E convidar você a curvar a sua fronte para orarmos neste momento. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor pelo teu cuidado por nós. Não merecemos. Reconhecemos que somos tão falhos na nossa maneira de retribuir com tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado um lar, o pão de cada dia, o Senhor tem nos dado trabalho para ganhar o sustento para nós, para a nossa família. E aqui nós estamos, Pai querido, para render a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. O Senhor nos ajuda, assim como o Senhor procura pessoas fiéis em toda a terra, que o Senhor possa colocar nós nesta lista. Não pelos méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu certa vez vi um pregador fazer um sermão e ele colocou o seguinte, que sempre que nós abrimos a palavra de Deus, é bom, seria importante que antes de nós lermos a palavra de Deus, nós pudéssemos orar. Eu vou convidar você, assim como você está mesmo, só fechar os seus olhos, abrir a sua Bíblia, para que nós possamos orar e pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos meditar na sua palavra e tirar lições para a nossa vida. Oremos neste momento. Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de termos em nossas mãos a tua palavra sagrada. Ao lermos, Senhor, a tua palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa impetrar em nosso pensamento e que possa nos dar, Senhor, o conhecimento dos altos céus, e que as verdades na tua palavra, contidas, possam estar contidas em nosso ser. Que o nosso cérebro possa, Senhor, gravar todas as maravilhas que tem na tua palavra. Te suplicamos porque o Senhor é nosso Deus. E em nome do teu Filho Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15, dos versos de 1 a 8. Nós estaremos estudando essa noite. João capítulo 15, de 1 a 8, na minha Bíblia, traz como título A Videira e os Ramos. E diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém então permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho e lanço no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Jesus, ele, em toda a vida de Jesus, em todos os ensinos de Jesus, você vê uma coisa muito importante. Jesus era um grande pregador, foi um grande pregador. E ele usava coisas simples do dia a dia das pessoas. E quando ele fala sobre que ele é a videira e o pai é o agricultor, estava falando numa linguagem peculiar da época. Eu não sei aqui quantos aqui já trabalharam em roça de café. O irmão Luiz já trabalhou em roça de café, o Pedro, o irmão lá atrás. Então, assim, café, eu conheço café porque meu pai era de Minas Gerais, plantava café lá, veio para o Paraná, plantou café, trabalhou na roça há um bom tempo. Mas o café, ele é interessante. Você precisa fazer o quê? Pelo menos a técnica usada pelo meu pai era essa. Ele pegava assim, tinha as fileiras de café, mas para você plantar uma muda de café, você tinha que limpar bem o chão, daí você tinha que cavar. O meu pai ele fazia um quadrado assim. Lá em Minas Gerais e no Paraná também usava essa mesma técnica, na cidade que nós morávamos, que é Autônia, que na época era considerada a rainha do café no Paraná. Então assim, eles faziam, limpavam, carpiam, e depois eles faziam um quadrado, mais ou menos aí de uns 40 centímetros de quadrado e uns 20, 30 centímetros de profundidade. E ali eles preparavam a terra bem preparada dentro daquele buraco. De repente a terra não era bem boa ali, mas eles faziam esse buraco, colocavam uma terra mais, como diz o pessoal aqui de Curitiba, uma terra mais gorda, uma terra mais estercada, mais adubada, e plantavam a mudinha ali. E conforme o pé de café ia crescendo, ia caindo folhas e ia acumulando dentro daquele buraco. E a própria folha do café, ou as próprias mato, folha de café, folha de outras coisas, ia se decompondo e ficando dentro daquele buraco. E o pé de café crescia. Quando o pé de café estava adulto, na época de dar café já, de tanto cair folhas ali, entupia aquele buraco. Então, o pé do café, ele ficava o quê? A terra ficava bem estercada. Por quê? Era basicamente decomposição de material orgânico, que nós conhecemos hoje como adubo. E ele plantava aquele pé de café, mas assim, quando para o pé de café chegar numa altura de produzir, ele tinha que carpir o pé de café, se tinha que podar, tinha todo um cuidado. Exatamente. E daí assim, eu me lembro que antes da gente colher o café, eu era criança, meu pai me dava uma madeira, que eu ia no pé de café e limpava o chão do pé de café, tirava todas as folhas debaixo do pé. E daí, como que eles faziam? Eles pegavam o galho do pé de café, pegavam com a mão assim e puxava, ia puxando e o café ia debulhando e caía no chão. Depois ele só rastelava, banava e colocava no saco. Mas assim, eram situações que o quê? Que todo mundo que trabalhava naquela redondeza, quem trabalhou com café sabe. Quando o pé de café era muito alto, você não conseguia alcançar lá para você puxar o café para o grão cair no chão, o meu pai fazia uns pauzinhos, tipo um cabo de vassoura, cortava no meio, e daí você pegava na ponta do galho do pé de café, e ele é um galho comprido, e os cafés dão tudo ali, fica como se fosse um espetinho. E daí a gente segurava na ponta do galho de café e pegava aquele pau que o pai fazia para nós e passava no galho. E os grãozinhos de café que estavam grudados ali, caía tudo no chão. E depois, meu pai e meus irmãos mais velhos vinham, rastelava tudo aquilo, colocava na peneira, banava no vento e depois colocava no saco que a gente tinha que levar para o terreirão para colocar para secar. Mas assim, são coisas que nós vivemos, quem trabalhou com café. Isso você não vai esquecer nunca. E quando alguém falar sobre café, sobre qualquer coisa que você trabalhou com isso, você vai lembrar.
E se você não trabalhou com café, mas trabalhou com soja, feijão, arroz, trigo, seja lá o que for, que foi na área de agricultura, quando alguém falar sobre aquilo, você vai lembrar. E Jesus, ele era mestre em trabalhar com o espiritual, transferindo para o cotidiano das pessoas. E nós observamos aqui, quando ele fala que ele é a videira, estava impregnado nas pessoas daquela cultura e daquela época, a videira. Todo mundo conhecia a videira. Todo mundo sabia como que era um pé de videira, porque eles trabalhavam com a videira. E quando Jesus ele disse que ele é a videira, eu não sei se vocês já observaram os pés de uva, mas quando a pessoa faz um parreiral de uva, planta o pé de uva, não sei como é que planta o pé de uva, café eu sei, uva eu não sei, tá? Mas assim, quando eu vejo uma parreira, você vê um pé que sobe, como se fosse um tronco único, sobe, e quando ele chega na altura do parreiral, que ele começa a soltar os seus galhos. Nós observamos que o quê? Que se deixar um pé de uva no chão, ele começa a sair um monte de galho e vira uma trepadeira no chão, e não dá nada. Porque a uva no chão, os insetos destroem ela. Mas quando o pé de uva começa a crescer, o agricultor, quem cuida do pé de uva, vai podando os galhinhos que vai saindo do lado. Para quê? O objetivo não é criar galhos fortes no chão, é que aquele tronco cresça. Então vai fazendo o quê? Vai podando aqueles galhos, aqueles galhozinhos que vai saindo, ele vai crescendo o quê? Direcionando toda a energia do pé de videira para que ele cresça para cima, até ele alcançar a altura do parreiral. Quando ele alcança, daí o agricultor começa a deixar os galhos saírem. E você vê às vezes que tem um parreiral de uva bonito, que está do tamanho da nave da igreja, e às vezes tem 2, 3 pezinhos de uva. Tem um pezinho aqui que tem um parreiral que vai até lá no fundo. E quando Jesus ele fala que eu sou a videira verdadeira, por que Jesus frisou eu sou a videira verdadeira? Nós observamos que sempre quando você dá ênfase em alguma coisa que é verdadeira, é porque existe o falso. E Jesus sabia que haveriam falsos cristos e falsos profetas, falsas videiras, quando ele coloca que ele é a videira verdadeira. E depois a Bíblia discorre, não é o nosso assunto de hoje, mas Jesus ele enfatizou que a videira que ele estava dizendo, se referindo ser, era a videira verdadeira. E quando nós falamos sobre videira, naquela época, conta a história que no templo de Herodes era adornado como uma videira de ouro que adornava a entrada do templo de Herodes. E havia o quê? Algumas figuras naquela época, eram folhas de videira, cachos de uva. Inclusive hoje eu entrei na internet para ver mesmo, e existe. Você vê que na época era comum você ver palácios adornados com folhas de videira, como os próprios cachos de uva, adornando a entrada de certos estabelecimentos, certas casas, certos estabelecimentos comerciais. E eles usavam isso no seu cotidiano. E quando Jesus coloca que ele é a videira verdadeira, as pessoas já, na hora, compreenderam a mensagem. Às vezes para nós fica meio longe, meio distante, mas por que Jesus que ele comparou com uma videira? É porque aquela população estava muito acostumada a trabalhar com videira. E quando ele coloca que ele é a videira verdadeira, ele coloca aqui o quê? Que o meu pai é o lavrador. O lavrador é o quê? É quem cuida da videira. Se a videira não tiver o lavrador, não tiver alguém que faça um parreiral para que sustente, para que ela possa se expandir e produzir as suas uvas, ela fica no chão. Se você plantar um pé de uva e não tiver onde ele subir, algum suporte para ele subir, ele vai ficar o quê? Ele vai crescer numa altura e depois os seus ramos vai começar a esparramar no chão. Então nós observamos que o quê? Que Jesus ele dependia de alguém. O próprio Jesus dizendo, não, eu dependo de quem? Do meu Pai. Às vezes nós não compreendemos muito bem o que Deus nos coloca. Porque nós vemos a Bíblia dizendo que Jesus, o João dizendo que no princípio era Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós observamos que o quê? Se Jesus era Deus, por que ele precisava de alguém o ajudasse?
Por que ele precisava que Deus, o Pai, o ajudasse? Porque neste momento, Jesus não estava se apresentando perante a humanidade, perante o mundo como Deus. Ele estava se apresentando perante a humanidade como um de nós. Como um ser humano, nascido da carne, no mundo pecaminoso e sujeito às tendências do mundo. E quando Jesus coloca aqui, ele depende do Pai, porque o Pai é o agricultor, o lavrador. E nós vemos que na Bíblia, quando o texto em grego é transliterado, ele é traduzido, quando nós falamos sobre o trabalhador, era um trabalhador o quê? Um trabalhador agrícola, que trabalhava com a terra, que sabia a estação certa de plantar, sabia como deveria ser a poda, quando deveria ser regado e quanto tempo o fruto deveria permanecer no pé. Aqui no Brasil, não sei se no Brasil, mas da onde eu venho, a gente diz que o cacho de uva só pode ser tirado do pé quando ele estiver granado. Eu não sei como que vocês usam. Como que é granado mesmo? Então é granado. Banana também, se você tirar do pé antes, muito pequena, ela não tiver granada, ela não vai madurar, ela vai apodrecer. Então existe o ponto certo. E quando Jesus diz que o Pai é o agricultor, Deus, ele sabe o ponto certo das coisas, do crescimento, do nosso crescimento. E nós vemos que o quê? Que nós observamos que Jesus, ele continua no relato e ele começa a falar o quê? Ele começa a falar dos ramos, dos galhos. E nós chegamos à conclusão seguinte, que um galho, ele não pode pegar o nutriente de outro galho. Todo galho tem que estar conectado na videira. No tronco que está o quê? Com a raiz fixa na terra. Porque um galho não pode suprir a necessidade de outro galho. E era exatamente mais ou menos o quê? O que acontecia na época. As pessoas estavam preocupadas em fazer com que o quê? O que os líderes da época colocavam. Que os fariseus colocavam. E tentavam seguir uma regra que era baseada em o quê? Preceitos humanos. E Jesus vem e diz para eles com essa parábola que diz o seguinte, olha meu filho, não adianta você ficar escutando o fariseu falando lá, os líderes religiosos que já estão corrompidos, que você precisa fazer um monte de coisa. Esquece tudo isso. E vem e busca na fonte que é a videira verdadeira. Eu sou a videira e vós sois o ramo. E ele coloca o seguinte, aquele galho que dá fruto, o meu Pai, não é Jesus que faz a poda. É quem? É o Pai. Ele diz, aquele galho que dá fruto, o meu Pai, que é o agricultor, que é o lavrador, aquele que cuida, ele vem e poda, e ajeita, e limpa, e cuida, para que o quê? Para que dê mais fruto ainda. E daí ele coloca o quê? O oposto desse galho, que é um galho que dá fruto, que ele limpa e dá fruto. E depois ele continua o relato dizendo assim, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos falei. Então nós vemos o quê? Quando o Espírito Santo tem uma mensagem para o seu povo, é como se o lavrador estivesse o quê? Preparando o terreno. Quando ele diz assim, vós já estáis limpos, porque eu já preguei para vocês. Eu já estou ensinando vocês há muito tempo. Então vocês já estão limpos. Isso quer dizer o quê? Jesus já tinha preparado o terreno, já tinha adubado, já tinha plantado, já tinha brotado e ele já estava começando a dar fruto. E Jesus diz assim, vós já estáis limpos. Porque o lavrador já tinha limpado para que eles produzissem mais frutos ainda. E o interessante é que o oposto daquele que dá muito fruto é aquele que não dá fruto nenhum. E Jesus diz o seguinte, aquele que não dá fruto nenhum, o que o agricultor faz? O galho está lá que não dá fruto nenhum, tem um galho que dá bastante fruto. Ele
cuida, poda, se estiver muito pesado, ele bota uma escora para ficar firme ali, cuida para as formigas não subirem, coisa e tal. Mas e aquele galho que não dá fruto nenhum? Jesus, ele é enfático de colocar que o quê? Que o pai, o agricultor, vai lá e corta. E esse galho é jogado aonde? É jogado fora, junto com a palha. E a técnica que era usada naquela época, quando você tinha muita palha, você fazia o quê? Colocava fogo para eliminar. E Jesus coloca que aquele que não dá fruto, a semelhança do galho seco, é cortado, lançado fora e depois ele é queimado. Nós observamos até neste momento, que Jesus está falando o quê? Sobre a sua segunda vinda. Jesus está colocando perante os discípulos, na parábola da videira, que o que? Existe um povo que vai estar à direita, que são as ovelhas, e um povo que vai estar à esquerda, que vai ser os cabritos. Jesus aqui, enfaticamente, ele está colocando que existe o quê? Existe o joio e existe o trigo. Jesus, ele colocou todas as suas parábolas. Se você for analisar, basicamente, todas as parábolas que Jesus colocou, ele sempre enfatiza dois grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas é o quê? É o grupo de pessoas que se alimenta da videira verdadeira, que se alimenta da seiva do tronco principal, que produz fruto. E quando você produz fruto, Deus possibilita que você tenha condições de produzir mais frutos ainda. Mas, no entanto, quando você não produz frutos, ou você não quer produzir frutos, nós vemos que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não é aquele que chega e chuta a porta e entra. Ele apenas bate na porta. Ele não entra. Quando ele diz que eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo, e estarei com você, ele está dizendo o seguinte: olha, se você é um galho, se você é um ramo e você quer produzir fruto, eu estou aqui. Só você vir e eu lhe darei força para que você dê fruto. E o meu pai vai vir e vai podar e vai cuidar e você vai dar mais fruto ainda. Mas, no entanto, se você não quiser estar ligado em mim, você vai secar e você vai ser lançado como palha ao fogo. E nós observamos que Cristo, ele coloca que permanecer em Cristo, ligado em Cristo, é símbolo de vitória. A partir do momento que eu estou conectado com Cristo, eu estou o quê? Eu estou em comunhão com Ele. E quanto mais eu convivo com Cristo, mais as ações de Cristo são vistas na minha vida. Às vezes nós observamos algumas coisas que não condiz com o que aparentemente a pessoa se diz ser. Que permanecer continuamente em conexão, vivendo com Cristo, é essencial para o crescimento e para dar frutos. Permanecer em Cristo significa que a alma diariamente deve estar em constante comunhão com Jesus e deve viver a vida de Cristo, como diz Paulo. Cada membro deve dar os seus próprios frutos. Às vezes nós ficamos pensando, mas olha, que frutos que eu posso dar? Porque Jesus diz que quando nós permanecemos nele, nós damos frutos. E que frutos nós podemos dar? Nós vemos que a Bíblia, ela coloca alguns frutos do Espírito. Que existe uma relação de frutos que a pessoa pode dar espiritualmente. Mas Tiago, ele coloca aqui o quê? Que a fé sem obras, ela é morta. E nós observamos que existe um equilíbrio entre o que eu digo, ou o que eu testemunho ser, e aquilo que realmente sou. Teve uma senhora que viu um pregador pregando, e quando
o pregador cumprimentou lá na porta, e as pessoas fazendo comentários sobre o sermão, aquela senhora disse para o pregador o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não ouvi nada do que você falou lá na frente. Porque muitas vezes a nossa forma de viver prega mais do que qualquer sermão aqui na frente. Tem pessoas que veem Cristo nas pessoas. E eu me lembro que antes de eu me batizar e eu ser adventista, eu ficava sentado no bar com os amigos meus, tomando cerveja e ali jogando conversa fora. E tinha uma pessoa que todo domingo, enquanto a gente estava lá, ele passava na rua, que era uma avenida principal, sozinho, com a Bíblia na mão, todo domingo. E eu ficava pensando, o que esse cara tem na cabeça? Todo mundo aqui se divertindo, e ele todo dia passa aqui sozinho. E depois eu descobri que ele era adventista, e ele estava vindo do culto. E depois meus amigos um dia disseram, nós estivemos conversando com aquele cara. Qual cara? Aquele cara que é meio estranho, que passa aqui sempre, não sei o quê, que não vem tomar cerveja com a gente. Mas como? Não, e ele estava falando para nós esses dias lá, estava explicando algumas coisas sobre a Bíblia, sobre o fim do mundo e coisa e tal. Falei, então eu vou conversar com esse rapaz. E eu me lembro que eu fui na casa dele, e nós ficamos conversando lá, e ele falou meio por cima, assim, pregou para nós sobre a volta de Cristo. Pregou para nós sobre o que realmente Deus quer sobre nós. E ele é um grande amigo nosso. E hoje, quando eu vou a Cascavel, eu gosto de ir na casa dele, me recebe muito bem, mas nós observamos que o quê? Existia alguma coisa diferente naquele rapaz. Porque as atitudes dele falavam muito mais alto do que as palavras. Eu não sabia qual que era a igreja dele, qual que era a filosofia religiosa que ele seguia. Mas, no entanto, nós observávamos que ele era diferente. E graças a Deus, hoje eu sou exatamente como ele era. E nós observamos que o quê? Que não tem como eu ser cristão pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha esposa, pelo meu filho. Cada um deve ser cristão por si só. E Jesus está dizendo o seguinte: todo galho que não estiver conectado em mim não vai produzir fruto. E se não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. E nós observamos que o quê? Que a nossa vida espiritual, nós precisamos crescer espiritualmente. E Jesus diz, quem em mim não permanece, é lançado fora. Existe uma teoria que diz o seguinte, que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa teoria é uma teoria totalmente errônea. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem pessoas que dizem o seguinte, não, eu já aceitei a Jesus como meu salvador, eu vou na igreja, devolvo o dízimo, então não preciso me preocupar. Porque Jesus morreu para me salvar e eu estou salvo. Eu não preciso observar os mandamentos de Deus, eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso observar o que a Bíblia diz, porque Jesus, pela sua graça, me salvou. E nós vemos que aqui, Jesus está dizendo para que essas pessoas são todas equivocadas. Ou estão usando de má fé. Porque Jesus diz o seguinte, aquele que não permanecer em mim. E nós vemos que Lucas diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, se quem quiser vir após mim, negue-se dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz que aquele que não permanece em mim, ele está dizendo o seguinte, se você hoje está conectado em mim, hoje você está salvo. Mas se amanhã você não estiver conectado em mim, você está começando a murchar, está começando a secar. E se você ficar muito tempo sem estar conectado em mim, você vai secar. E quando você seca, já sabe o destino. É um monte de entulho que é colocado no fogo. Então nós vemos que nessa
parábola de Jesus, Jesus coloca aqui que se nós não permanecermos nele todos os dias, nós iremos o quê? Iremos secar. O cristão representado pelo ramo separado possivelmente siga adiante com uma forma de religião, mas lhe faltará o poder vital. E nós observamos que Cristo, bondosamente, Ele pede para que nós permaneçamos nele. Porque Jesus diz assim: todos estáis cansados e vós sobrecarregados, vinde a mim. Todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você observar, Jesus está constantemente usando coisas da natureza, coisas do cotidiano. Naquela época o transporte era feito como? Era feito, botava o saco, botava no cesto, botava em cima dos animais. Quem não tinha animal carregava esse saco aonde? Nas próprias costas. Eram pessoas que estavam sempre cansadas, porque trabalhavam na lavoura. E quando ele diz, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, as pessoas já pensavam, sobrecarregado do quê? De peso. Você não está aguentando carregar o teu peso? Vem que eu vou te aliviar. E quando ele faz a comparação do galho que está conectado na videira, ele está dizendo isso também, filho, eu quero que você fique conectado em mim. A partir do momento que o galho se separa da videira, é um galho que vai secar. E nós observamos o quê? Essas palavras mostram que a morada interior de Cristo no homem não é completamente uma experiência mística, inexplicável. Os homens recebem a Cristo ao receber a sua palavra. Essa palavra ilumina a mente do que se alimenta dela, para o que faz a decisão inteligente de seguir essa palavra e obedecer sem reservas, mediante o poder do céu, que o capacita. Mora em seu ser, Cristo, a esperança da glória. E nós observamos o quê? Que Jesus, ele continua o relato, e quando ele diz que os discípulos estão limpos porque eles já receberam a palavra, e no finalzinho aqui do verso 7, e permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quando ele diz que a minha palavra, não é simplesmente você vir e ouvir a palavra tem que permanecer em você. Agora, como que eu sei se a palavra de Cristo está permanecendo em mim ou não? Como será que a gente pode saber? Mas será que a palavra está permanecendo em mim? A partir do momento que eu reproduzo, existe um verso que diz o quê? A boca fala do que está cheio, coração. Se eu falo sobre Cristo todos os dias, o meu coração está cheio de Cristo. Se eu não falo nada de Cristo todos os dias, quer dizer que o meu coração está vazio de Cristo. E para que a palavra permaneça em nós, nós temos que fazer o quê? Temos que reproduzir. Nós vemos que os discípulos, quando eles foram para Antioquia, houve perseguição em Jerusalém, eles fugiram para Antioquia, na Síria, e lá na Antioquia, a Bíblia diz no livro de Atos que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Estava cheio. A palavra de Cristo tinha permanecido neles. Todo mundo que eles conversavam, eles falavam sobre Cristo. Eles tomavam café, trabalhavam, almoçavam e jantavam, falando sobre o amor de Deus. Isso que é a palavra permanecer. E quando a palavra permanece, ela dá fruto. E quando ela dá fruto, nós vemos que o quê? O agricultor vem, limpa para que produza mais. E nós observamos que o quê? Que quanto mais nós produzirmos, nós estamos o quê? Fazendo a Jesus feliz. Porque nós vemos, só para recapitular no livro de Jó, eis que havia uma assembleia, a Bíblia não relata em que lugar que era essa assembleia, e vieram um representante de alguns mundos, e o representante da terra foi Satanás. E Satanás, ele está sempre
colocando que Deus está errado. A partir do momento que nós não damos fruto, Satanás acusa a Deus de que a sua lei é muito pesada. A sua lei é muito difícil. E você está o quê? Fazendo sofrer o seu povo. E nós observamos o quê? A glória do vinhador é que as suas videiras produzam fruto. Deus recebe essa glória quando a sua imagem se reflete nas vidas dos seus seguidores. Satanás sustenta que os mandamentos de Deus são muito severos e que os homens não podem alcançar o ideal da perfeição cristã, de modo que o caráter de Deus é vindicado quando os homens, mediante a graça divina, chegam a ser participantes da natureza divina. A partir do momento que os frutos permanecem em nós, a partir do momento que nós falamos sobre as pessoas sobre Cristo, nós estamos fazendo que o agricultor esteja feliz. Porque ele olha, ele teve todo o trabalho de preparar a terra, adubar, plantar a semente, essa semente começou a crescer, virou uma planta, e essa planta você cuidou, você regou, e agora a planta está grande, está produzindo frutos. Isso quer dizer o quê? Que o agricultor, que é Deus, o Pai, ele fica feliz quando ele vê frutos na tua igreja. E eu gostaria de dizer para você nessa noite o seguinte: como está a minha vida e a sua vida? Se nós pudéssemos agora falar com Cristo, falar com Deus, como que estaria a minha vida e a sua vida? Será que nós olharíamos para a face do agricultor e ele estaria feliz? Ou ele estaria de repente com uma tesoura na mão, querendo colocar alguma coisa que está seca, separar de uma vez? Mas nós vemos que o nosso Deus Criador, Ele está dizendo: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nós possamos, como igreja, como filhos de Deus, estar dando frutos e que esses frutos permaneçam. Que nós possamos estar pregando o Evangelho de Cristo. Que nós possamos estar falando para os nossos amigos, falando para os nossos vizinhos, levando o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos erguer as nossas cabeças um dia e olhar e dizer: eis o nosso Deus, em quem nós aguardávamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, gratos somos, Senhor, porque o Senhor se revela como a videira verdadeira. Ajuda, Senhor, que possamos estar ligados na videira verdadeira, ó Pai. Suplicamos, Senhor, Teu Santo Espírito, para que as pessoas possam ver em nossa vida os frutos do Espírito, ó Pai. Transforma o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada filho Teu. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades que cada um de nós temos. Que o Senhor possa dar, Senhor, em medida dobrada ao Teu Santo Espírito. Que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Perdoa nossas muitas faltas, Senhor. Perdoa, Senhor, no que temos pecado contra Ti. E eis-nos que aqui nós estamos, Senhor, respondendo ao Teu chamado. Quando o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Eis a Tua igreja, Senhor, cansada das coisas deste mundo, cansada, Senhor, das dificuldades que enfrentamos. Nós não sabemos, Senhor, nessa semana o que nos aguarda, mas o Senhor conhece todos os nossos caminhos. Que o Senhor envie o Teu anjo, o Teu Santo Espírito, para que prepare, Senhor, essa semana. Que nós possamos falar do Teu amor e da Tua misericórdia àqueles que nos cercam. E abençoa, Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra permaneça em nós. Nós te rogamos em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, ó Pai.